Olá, seja bem-vindo a mais um trabalho do nosso canal Deus de Vitória. Que Deus abençoe você e mais uma vez dando continuidade a este projeto abençoado que Deus colocou no meu coração aí. Mas antes de começar este vídeo aí, não esqueça de curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos das notificações para que cada vez que nós gravarmos um vídeo novo no nosso canal, você estará recebendo os nossos vídeos. Nessa tarde, antes de eu conversar com vocês rapidamente, eu gostaria de agradecer a Deus por tudo que Ele me permitiu a viver nesse dia de hoje. E quero agradecer a Deus pela paciência, amor que Ele nos dá, pelo carinho que Ele manifesta a todos os momentos. E tivemos lá na casa da minha sogra hoje, foi uma bênção lá, graças a Deus passamos a tarde lá e acabamos de chegar. E nessa tarde eu gostaria de conversar com você em rápidas palavras sobre algo que muitas das vezes a gente está buscando, está querendo, que é o que? O avivamento. E para muitas pessoas no meio cristão, quando eu falo cristão, eu falo englobando todas as religiões aí que creem no poder de Deus e na graça de Deus. E uma das coisas que nós buscamos muito é o avivamento. Mas o que é o avivamento para o teu entendimento? Será que o avivamento ele vem, faz um barulho na minha vida? O que ele acontece em mim? Que o avivamento ele me proporciona? Muitos falam de avivamento, já lembro lá do acontecimento do Pentecoste no livro de Atos capítulo 2, aonde veio o Pentecoste, mas veio com um vento impetuoso, veemente, né? E muitos pensam neste sentido que o avivamento ele vem fazendo aquele, aquele, aquela manifestação que aconteceu lá. Mas uma coisa eu quero te dizer que nem sempre pode acontecer assim. O avivamento ele vem na minha vida para quê? Para mudar a minha forma de pensar, minha forma que eu agia, por exemplo. É, as coisas que eu fazia antes de ser cristão, eu não faço mais. Eu abro minha mente para mim, para meus conhecimentos que estão vindo através dos ensinamentos dos pastores, irmãos que estão pregando a palavra de Deus, através das canções também, através dos testemunhos. O avivamento ele vem e permite eu reviver, ou seja, manifestar algo diferente. E ele envolve tanto na parte de conhecimento, como na parte dos dons do Espírito Santo de Deus, como também no contato com a pessoa do Espírito Santo. E não adianta eu falar que eu tenho avivamento se eu não sou submisso à, à mão de Deus. Não tem como eu viver um avivamento se eu não vivo na presença de Deus, junto que Deus está manifestando e o que Ele está almejando fazer. E justamente o avivamento de Deus vem para me proporcionar o quê? Para que eu entenda que eu preciso ainda caminhar, mas caminhar em obediência, em retidão, manifestando a graça de Deus. E realmente quando a gente começa a manifestar a palavra de Deus sobre o manifesto da palavra de Deus, que é a Bíblia, a gente vê que a gente começando a caminhar nesses pensamentos vai mudando, porque tudo que eu pensava como pessoa outrora já não penso mais. Por exemplo, se eu era uma pessoa mau caráter, já não sou mais, pois eu abri o meu pensamento, o meu entendimento e reavivei. Porque lá em Abacuque capítulo, se não me engano, capítulo 2, ele fala assim, é, é, Senhor, reavive. Ou por que ele está servindo? É trazendo o avivamento, mas trazendo uma forma de vida. Outrora eu caminhava nesse mundo sem um objetivo, ou seja, eu estava morto, eu estava sem um propósito na terra. Mas agora com Deus na minha vida, hoje eu sei que eu caminho com um propósito, com um projeto diante de Deus.
Por isso que é necessário eu caminhar em retidão debaixo da mão de Deus. Se Deus fala vai, eu vou. Se Deus fala fique, eu fico. Então não tem como eu falar que estou vivendo o avivamento se eu não estou debaixo da mão de Deus. Para eu viver o avivamento também, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, eu preciso caminhar com o Espírito Santo. Ah, mas como que eu adquiro o Espírito Santo? Eu fui batizado pelo poder do Espírito Santo e tal, mas nós precisamos dia após dia não só manifestar o Espírito Santo, mas sim zelar pelo Espírito Santo. Nós precisamos cuidar. E como que nós fazemos isso? Conversando com a pessoa do Espírito Santo, conversando com Ele. Sabe, todos os dias nas nossas orações falar Espírito Santo, eu louvo a Deus pela sua vida, Espírito Santo. Espírito Santo, eu almejo mais do teu toque na minha vida. E realmente isso faz a diferença, porque lá me esqueci o nome o Benihim. O Benihim, ele escreveu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. E lá no início do ministério dele, que ele começou a sentir o avivamento de Deus na vida dele, no ministério dele, ele escreveu este livro. E o que aconteceu? Todos os dias ele orava, bom dia Espírito Santo. Antes dele levantar e continuar a fazer, ele dizia, bom dia Espírito Santo. E todos os dias, até que um dia ele, vamos falar assim, que ele pôde ouvir o Espírito Santo vir e falar bom dia para ele. Uma coisa tão simples, mas ele viu o avivamento de Deus e zelou pela pessoa do Espírito Santo de Deus. E para eu continuar zelando pelo Espírito Santo, é que nem eu falei, é na oração, é buscando, agradecendo a Deus pela pessoa do Espírito Santo de Deus, que faz parte da Trindade. E realmente quando nós procedemos assim, nós vemos que vem reavivando alguma coisa. O nosso relacionamento vem reavivando com a presença de Deus, vem reavivando algo dentro de nós, que faz eu e você almejarmos por mais e mais de Deus. E justamente o avivamento de Deus, ele veio para transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de caminhar, a nossa forma de agir. E o último ponto que eu gostaria de trazer para você, o avivamento, ele precisa ter a pessoa do Espírito Santo junto de mim. Jesus Cristo, desde quando ele nasceu, o Espírito Santo já se fazia presente na vida dele. Mas quando ele completou lá os seus 30 anos, ele foi batizado e o que aconteceu? Veio o Espírito Santo sobre a vida dele em forma de pomba, aonde que o Espírito Santo ele se derramou-se com mais intensidade na vida de Jesus. E ali ele começou a se manifestar, não só na presença, mas sim em curas, milagres e etc. Por isso que eu te falo nesta tarde que para você ter o avivamento é necessário nós termos a pessoa do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando ele iniciou seu ministério, ele poderia ter começado muito antes, mas não. Ele esperou o tempo de Deus ali, e o Espírito Santo veio e se derramou como uma pomba na vida dele. O que aconteceu? Ele pregava a palavra de Deus para o povo, mas os prodígios e maravilhas perseguiam ele, aonde ele ia. Por isso, se você almeja um avivamento para a sua igreja, você pastor, primeiro ponto, você precisa ter o pensamento de zelo do Espírito Santo. Segundo ponto é que você precisa cuidar do Espírito Santo dentro de você. E você precisa ter o Espírito Santo no seu ministério. Se ele falar para você para, não prossiga. A pessoa do Espírito Santo, ela faz uma grande diferença no nosso ministério, na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal também e profissional também. Porque ele vem nos orienta, ele fala conosco. E quanto mais eu relaciono com o Espírito Santo, mais vem reavivando algo em mim. Mas o que vem reavivando? Aquela fé que tinha lá outrora quando Jesus pregava a palavra de Deus. Que era o quê? Prodígios, maravilhas, de buscar a graça de Deus, de buscar a unção do Espírito Santo de Deus e de buscar um contato íntimo com Deus. E o meu desejo como pessoa é que você entenda o que realmente é o avivamento de Deus em nossas vidas no Brasil. O meu desejo é que você entenda que Deus ele não está simplesmente nos visitando, mas sim Ele quer fazer morada dentro de nós.
Ele quer vir morar, habitar aqui dentro do nosso ser. Desse corpo, qual muitas das vezes é pecaminoso, sim. Mas Deus, ele almeja habitar dentro de nós. E o meu desejo é que o teu ministério seja avivado. O meu desejo é que tua congregação seja avivada. Como nós, da congregação onde nós estamos congregando, estamos buscando um avivamento para a nossa congregação e para a nossa igreja. E em nome de Jesus Cristo, que você almeje por esse grande avivamento que é de vir sobre nós como igreja. Que Deus abençoe a sua semana, que o Espírito Santo de Deus se faça presente todos os segundos na tua vida nesta semana. E que Ele direcione você na sua área profissional, conjugal e ministerial também. Deus abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal.